Quando eu estava dando os primeiros passos na função de projetista, isso há bastante tempo atrás, o diretor da empresa me chamou para mostrar um sistema de uma fachada de vidro de um prédio alto que balançava como se balança um lençol em dias de vento forte. E esses vidros só permaneceram intactos naquele terremoto devido à maneira que eles estavam fixados por garras de aço inox em um emaranhado de cabos. Foi a primeira vez que vi esse sistema, o Spider Glass. O Spider Glass foi desenvolvido pela Saint-Gobain. E o nome de Spider, aranha, é porque ele se parece mesmo com o corpo de uma aranha, né? O corpinho e as perninhas. E um dos componentes responsável que permitiu que aqueles vidros acompanhassem toda aquela movimentação causada pelo terremoto foi esse componente aqui, a rótula. As rótulas ou parafusos articulados são conectados por hastes no corpo da peça. E todo esse conjunto é fixado na estrutura da obra através do bujão, que pode ser plano para superfícies planas ou redondas para se encaixar em estruturas redondas. A versatilidade desse sistema é tanta que essas estruturas nem sempre são convencionais, como concreto ou tubulares. Podem ser também de cabos e até mesmo de vidro. O sistema Spider Glass foi desenvolvido para construir grandes fachadas transparentes, permitindo que caixilhos e estruturas robustas fossem substituídas por fixações pontuais e estruturas quase invisíveis. Ou seja, saem os caixilhos e estruturas robustas e entram os vidros estruturais, que flexionam sob a ação dos ventos, evitando o surgimento de tensões nos pontos de fixação, ou seja, na furação dos vidros ali. Existe uma infinidade de modelos de Spider, e por isso alguns cuidados precisam ser tomados para aplicar este sistema em fachadas. Por ser um sistema que exige grande esforço mecânico ali, e também quase sempre ser aplicado em áreas externas, o Spider, a peça de Spider sempre fica vulnerável às intempéries. E por esse motivo, a maioria dessas peças são confeccionadas em aço inox 304 e 316. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil já são fabricados Spiders, onde cada haste dessa aqui suporta até 200 quilos. E aí, alguns vidraceiros me ligam perguntando assim: Gabriel, qual o tamanho máximo das peças de vidro que eu posso aplicar em uma fachada Spider? Depende. Qual é a altura dessa fachada? Onde está localizada? É de frente para o mar? É em uma área comercial cercada de prédios? É morro? Qual é a pressão de vento da região? A fachada é vertical? É inclinada positiva ou inclinada negativa? Pontos de ancoragens disponíveis na obra. As variáveis são tantas que é muito importante trabalhar em parceria com o engenheiro calculista, que vai calcular ali as ancoragens, o tamanho das peças, estrutura necessária, e também com o engenheiro civil, que vai te acompanhar na obra, inclusive fornecendo a RT do serviço. Outra parceria que não pode faltar é a parceria com um fornecedor idôneo de Spider Glass e que tenha estrutura para te dar todo o suporte que você precisa no momento que você estiver trabalhando ou desenvolvendo o seu projeto para tais obras. Eu sempre digo, você não está sozinho, você não precisa estar sozinho para desenvolver e para trabalhar em um projeto desse. Você tem então a parceria dos engenheiros, que muitas vezes a própria construtora que vai te contratar, ela já tem esses engenheiros disponíveis. E também o fornecedor de Spider, que vai te auxiliar, por exemplo, na questão das folgas, na questão de qual Spider utilizar. Então, é importante que você tenha uma empresa parceira que forneça Spider, que tenha uma gama grande também de opções, porque às vezes, para a obra que você está desenvolvendo, aquele Spiderzinho que aquela empresa fabrica não dá. E aí o cara fala, não, coloca esse aqui mesmo. Então é importante que você tenha uma empresa parceira que tenha uma estrutura e que tenha várias opções, inclusive, caso se não tiver opções disponíveis, que ela possa ter a estrutura de fabricar uma peça especial para você. Firmar parceria com um fornecedor do porte da WR Glass é muito importante porque, além de fachadas, o sistema Spider Glass hoje é muito utilizado para desenvolver coberturas, pisos de vidro, vitrine de lojas, stand de feiras e até imóveis, por seu aspecto moderno, clean, versátil e belo. Outro fator fundamental é o tipo e a qualidade dos vidros. Quando aplicado em fachadas, coberturas e pisos, esses vidros precisam ser multilaminados de temperados ou estruturais, dependendo do caso. Existem casos
que um desses vidros precisam ser insulados, com pelo menos um dos vidros laminados e temperados. E para algumas aplicações mais básicas, o vidro pode ser o temperado monolítico mesmo. Porém, dependendo do tipo do vidro, da aplicação e de como ele será fixado ao Spyder, o sistema de apoio do vidro na rótula e a própria rótula mudam. Em pequenas fachadas onde não existe a incidência de ventos fortes, estandes, vitrines, divisões de áreas térreas, etc., os parafusos são fixos e sem a necessidade da rótula. Porém, em muitos casos, o sistema de fixação e o apoio das rótulas mudam e, com isso, as furações do vidro mudam também. Existem projetos que exigem que os parafusos externos fiquem embutidos dentro do vidro. Para esses casos, tanto os parafusos quanto a furação precisam ser cônicos. Quando o vidro for aplicado em coberturas, os parafusos podem precisar ter diâmetros maiores para melhor fixação dos vidros. A WR Glass tem mais de 30 produtos em seu catálogo em linha para a Spyder Glass. E caso você precise de uma peça especial, desenvolver uma peça especial para uma obra especial, eles têm o suporte para desenvolver qualquer peça de aço inox para você. A empresa tem certificação ISO 9001 e além de peças Spyder, a WR Glass fabrica componentes em aço inox para escadas, guarda-corpos, coberturas de vidro, puxadores, box, fechamento de áreas, acessórios e muito mais. Além de um parceiro fornecedor de Spyder, você também precisa ter uma boa empresa que forneça os vidros para o sistema Spyder. Porque alguns modelos de Spyder têm pouca regulagem, outros são fixos, praticamente sem regulagem. E o desleixo com furações, dimensões e esquadro, como acontece, por exemplo, em vidros de engenharia e boxes, no sistema Spyder, sem chance. Digo por experiência própria. Outra dica importante é quanto à vedação desse sistema. Por exemplo, quando a fachada precisa ser flexível e tem grande movimentação, obviamente, a vedação entre vidros também tem que ser flexível. Permitir essa movimentação sem trincar, sem dar frestas para poder vazar água. Então, para esses casos, o silicone ideal é um silicone de módulo baixo, vamos dizer assim. O que é o módulo baixo? É um silicone mais flexível, que permite essa movimentação, que tem maior poder de expansão e contração. Olha para você ter uma ideia. Os silicones tradicionais que a gente utiliza, por exemplo, para vedar um box, ele tem a capacidade de alongamento de mais 10% e menos 15%. Ou seja, ele tem a capacidade de contrair e alongar pouco. Por isso, quando você faz uma vedação, por exemplo, de uma cobertura com esse silicone, você tem esse problema de vazamento, porque ele não consegue acompanhar a movimentação. Já o Obra Pro MSP 135 da Alpatecno é um selante, um adesivo flexível de cura neutra. Esse silicone ele é disponível nas cores preto, branco e cinza. E olha só que diferença. Ele tem a capacidade de alongamento de 350%. O silicone comum, 10%. Ou seja, ele vai alongar um pouquinho e ele vai trincar. Esse tem a capacidade de 350%. Ou seja, a fachada pode fazer a movimentação que for, que ele vai acompanhar sem trincar e sem deixar que a sua obra vaze. Esse é o sistema Spyder, um sistema já antigo no nosso mercado, principalmente na Europa, muito utilizado, mas que agora tem vindo com mais força devido termos a possibilidade de fornecedores nacionais como a WR Glass. Então, antes de fazer sua obra, antes de dar o orçamento, dê uma ligada na WR Glass e fale com o pessoal lá e peça suporte, porque com certeza, trabalhando em parceria, a sua obra vai muito mais longe e vai ficar muito mais top. Legal? Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, beleza? Valeu!